baixar as expectativas de todos, porque não tenho gráficos, a minha intervenção resume-se a este papelinho aqui, por isso não tenho expectativas muito altas, porque não sou especialista em empreendedorismo, não sou especialista em economia, que tenho o curso de finanças, né, da economia, mas vou tentar dar um contributo positivo e falar um bocadinho daquilo que eu fiz nos últimos 7 anos e que acho que, de certa forma, acabou por contribuir um bocadinho também para o empreendedorismo em Portugal e que espero, obviamente, que ainda possa contribuir muito mais. O meu caso é o caso da Science for You, uma empresa relativamente jovem, tem 7 anos de existência, como eu disse, e acho que tem uma história relativamente interessante que, na minha opinião, acaba por ser dois dos grandes problemas que nós temos para não termos empreendedorismo em Portugal. O primeiro é o facto das pessoas não saberem, e quando não se sabe, acaba por ser sempre muito mais difícil do que quando se sabe. E as pessoas têm medo de investir, as pessoas têm medo de empreender, as pessoas têm medo de abrir empresas. E eu acho que a Science for You pode, de certa forma, retirar um bocadinho desse medo, porque como tudo aconteceu, a forma tão simples, também, de certa forma, tão atabalhada no seu início, acaba por ser pode ser um bocadinho um caso que possa permitir às pessoas perceber que é possível fazer. E no segundo caso é realmente as questões de desmistificar o quanto dizem que é difícil e o quanto é difícil arriscar, e que a Science for You acabou também por ser um caso nesse sentido. Ou seja, então, indo para o início e para tentar pelo menos ser bastante rápido, a Science for You nasceu, foi o meu projeto final de curso. Na altura tinha 21 anos, quando eu acabei o meu projeto final de curso, que foi tirado no ISCTE, quando eu era estudante de finanças, e na altura o ISCTE tinha uma cadeira no final do curso que permitia às pessoas fazerem uma empresa. Uma coisa bastante interessante e que penso que também deve ser algo a seguir por várias outras instituições. Na altura, os projetos eram rifados, por isso foi assim que começou a Science for You, foi com uma rifa. Na altura o professor tinha um método extremamente inovador para a distribuição dos projetos, que na prática passava por colocar todas as ideias que vinham da Faculdade de Ciências dentro de um chapéu e pedir aos alunos para tirar. E eu tive a sorte de rifar então o papelinho que dizia lá, não dizia Science for You, mas dizia Kits de Física, e que na altura, quando olhei para aquilo, para perceberem o ponto em que a coisa estava, ficámos todos, o nosso grupo de 8 pessoas, ficou extremamente chateado por ter saído de Kits de Física, porque aquilo era horrível. E foi mesmo uma coisa que nós fomos falar com o professor, disse, nós não queremos fazer isto não vai levar a lado nenhum, que é isto dos kits de física, isto é uma estupidez. E o professor, já muito embaraçado, quase de forma obrigatória, disse, isto é uma parceria que temos entre o ISCTE e a Faculdade de Ciências e temos mesmo que fazer isto. E pronto, e nós fomos muito contrariados, fomos à Faculdade de Ciências e olhámos então e fomos ver o que eram estes tais kits de física que nos queriam impingir. Estes kits de física eram basicamente material de laboratório assim deste tamanho, coisas assim, que na prática tinham aqui uma coisa, tinham aqui outra coisa, estas duas coisas batiam, acontecia qualquer coisa, que era a inércia, aquelas coisas que eu era de finanças e não percebia nada, ainda percebo muito pouco, e que realmente era aquilo que nós tínhamos que fazer no nosso projeto final de curso. E ficámos todos ainda mais chateados quando vimos aquilo, porque achámos que aquilo não tinha qualquer tipo de possibilidade de vender e até hoje, infelizmente, ainda não conseguimos vender nenhum. Mas foi uma coisa que nós vimos nesses tais kits de física, que era o logo da Faculdade de Ciências embutido nos tais kits. E que vimos, isto é giro, é um logo bastante credibilizador, e pensámos então onde é que poderíamos colocar o logo, para além dos kits de física, que pudesse realmente dar algo ao projeto. E foi então que vieram os brinquedos científicos e foi aí que achámos que juntar a Faculdade de Ciências aos brinquedos poderia ser algo interessante. Ou seja, acaba por ser uma ideia que nasce primeiro na ideia e que depois, então, se torna ou seja, primeiro temos a vantagem competitiva e depois temos a ideia. E isso é algo que normalmente não acontece, mas isto acaba por ser, pelo menos para mim, acabou por ter sempre uma lição para perceber perfeitamente que às vezes as melhores ideias, ou pelo menos aquelas que vão mudar a nossa vida, podem surgir não só dentro de um chapéu rifado, como também de uma forma como nós não estávamos à espera. Bem, o projeto acabou, tivemos boa nota, cada um foi trabalhar, na altura fui trabalhar para a banca de investimento, saí muito rapidamente porque achava que não era aquilo que eu queria fazer e, passado 4 meses, então nasce a Science for You. A Science for You nasce sem experiência nenhuma, ou seja, 4 meses de experiência, o que não é normal, ou seja, sem experiência praticamente nenhuma da minha parte, nasce sem dinheiro absolutamente nenhum da minha parte também, na altura não foi absolutamente nenhum, mas foram 1.125 euros, o que não é propriamente um montante bastante alto, mas era o dinheiro que eu tinha, ou seja, não foi necessário dinheiro.
não foi necessário experiência e também, para o bem e para o mal, a ideia não é, infelizmente para mim neste caso, não é o Facebook, não é o Google, não é aquelas ideias que realmente vão mudar o mundo. Mas foi uma ideia que, apesar de se calhar todos nós já tivemos kits de física ou pelo menos de química em casa quando éramos mais pequenos, foi apenas e só o tentar de colocar algumas pontas e algumas vantagens competitivas na ideia. Ou seja, o que é certo é que a Science for You conseguiu nascer sem nenhuma destas três coisas, que normalmente são aquelas três coisas que toda a gente acha fundamental para se conseguir abrir um negócio. Sem dinheiro, sem experiência e sem aquela super ideia que vai revolucionar o mundo. E isso acaba por ser muito relevante, porque um dos fatores mais críticos para as pessoas não arriscarem, não abrirem o seu negócio, começa por acharem que se não tiverem pais ricos ou se o banco não arranjar dinheiro, nunca vão abrir empresas. E isso não é verdade. É algo que é preciso desmistificar. Existe capital de risco, no nosso caso foi capital de risco público, inclusive é que permitiu a abertura da empresa. Na altura era o programa Finicia, feito pelo IAPMEI, e que era um programa que permitia realmente um investimento muito baixo por parte do empreendedor e um investimento relativamente alto por parte do Finicia, ou seja, juntei aos meus magníficos 1.125 euros, 45 mil euros da capital de risco, que permitiu o lançamento no negócio. E o outro grande desafio é sempre a questão da experiência. O que é certo é que quando a empresa foi feita, a minha experiência era praticamente zero. Só para terem noção, como eu não percebia absolutamente nada de brinquedos, a primeira encomenda que eu recebi foi uma encomenda do Corte Inglês e que era de 1.200 euros. Foi uma alegria total na sede, na altura era só eu que lá estava, por isso tive que festejar sozinho, mas foi uma alegria muito grande que tivemos. E eu peguei, já tínhamos os brinquedos, porque já os tínhamos feito, mas não tinha ideia como é que aquilo se entregava. Então, olhei para o meu carro, arrebati os bancos, brinquedos lá para dentro e fui entregar. O El Corte Inglês tem 2 lojas em Portugal, por isso a primeira entrega foi feita em Alcochete, que é onde é o armazém de Lisboa. Entreguei, naquele caso, peguei no meu carro, foi relativamente fácil, levou algum tempo, porque havia uma fila bastante grande, mas acabou por ser fácil. E depois para o Porto, fiz a mesma coisa, não é? Rebati os bancos outra vez, brinquedos lá para dentro, e fui ao caminho do Porto. Quando olhei e cheguei ao Porto, tive uma conclusão muito, muito triste na altura, porque isto eram 500 euritos que eu tinha ali atrás, uma viagem ao Porto custava mais ou menos 100 e tal euros, e estava isto não vai dar, isto não vai funcionar, isto é impossível, porque não funciona. Então, foi aí que eu vi. E quando estava na fila a pensar que a empresa ia falir muito rapidamente, havia umas carrinhas que diziam TNT, DHL. Mas estes tipos que fazem estas entregas, disse que é mais fácil do que pegar no meu carro. Então peguei no telefone na altura, liguei para eles e disse 5 euros era quanto custava a entrega. E eu, espetacular. E vinham até aqui ao Porto para fazer esta entrega. Ou seja, não percebia absolutamente nada de brinquedos. Hoje já vou percebendo uma outra coisa, mas o que é certo é que quando a empresa começou, como eu disse, não havia dinheiro, a experiência era muito pouca, como já perceberam, por este início complicado e, para além disso, não havia a tal ideia. E por isso é muito importante podermos dizer isto às pessoas, porque mais importante que qualquer uma destas coisas foi, pelo menos no meu entender, o trabalho. Acabou por ser a fórmula, se calhar, mais importante. Era o trabalho. Eu costumo dizer que há 3 coisas importantes quando se abre uma empresa para se fazer e ter-se em conta, que a primeira é o trabalho, a segunda é o trabalho e a terceira é o trabalho outra vez. E aqui acabou por ser um bocadinho isso. E é muito importante que as pessoas saibam que é possível abrir empresas e que se eu o fiz há 7 anos atrás, sem estas coisas todas, tenho a certeza absoluta que não só as pessoas que estão aqui, como muitos portugueses que infelizmente não sabem que se calhar também é possível fazer, se souberem destes casos e outros que há muito, muito melhores que os da Science for You, que é possível abrir empresas. E isto é um dos pontos fundamentais que nós precisamos. Temos que dizer às pessoas que é possível. E porque os portugueses costumamos dizer que não são um povo de arriscar. E é um facto, pelo menos pelos números que nós temos. Mas eu não acredito nisso. E não acredito porque há 500 anos atrás, quando era difícil, e aí é que era difícil a sério arriscar, pegar nas caravelas e meter-nos a caminho de coisas que ninguém conhecia, aí é que era difícil. E por isso nós não somos poucos de arriscar. Nós temos é que saber que as coisas existem e temos que ter a certeza que existe um novo mundo, como nós sabíamos e tínhamos a certeza que existia a Terra para o outro lado. E quando nós sabemos que existe, quando nós sabemos que é possível, aí não tenho dúvidas nenhumas que ninguém nos pare. Eu tenho viajado muito e nós sempre que podemos contratamos portugueses
porque são aqueles que vestem mais a camisola, são aqueles que trabalham mais, são aqueles que trabalham mais arduamente, são aqueles que gostam mais e que têm uma paixão imensa por aquilo que fazem, e tenho a certeza absoluta que não é por falta de competências e por falta de vontade que nós, enquanto portugueses, não podemos conquistar o mundo. E eu estou muito convicto que esta crise teve coisas muito, muito más, mas uma coisa que teve boa foi empurrar todos os empreendedores e empresários portugueses para a exportação. E isso é fundamental para o nosso tecido. Todas as pessoas hoje em dia falam de exportação, falam da importância dos mercados internacionais, e isso é fundamental para o desenvolvimento de Portugal. E o que esta crise acabou por trazer, acabou por ser muito isso. E eu acredito muito que nós, portugueses, temos capacidade para o fazer. Se eu o fiz com 22 anos, sem aquelas coisas todas, tenho a certeza que há muitos mais portugueses com muito mais capacidade, com ideias muito melhores e com muito mais experiência e muito mais dinheiro, que conseguem fazer empresas muito melhores, e conseguimos pôr Portugal a exportar e Portugal a andar para a frente. Muito obrigado.